Just relax, be free of care. It's not that hard, just watch the stars, they'll take you there. And in your hand, I'll place my own. And for forever, you will never be alone. Olá, corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr. Quem acompanha o canal já sabe que essa não é a minha primeira vez em Lisboa para correr a meia maratona. 6 meses atrás, em novembro de 2021, estive aqui para correr a prova e fiz um vídeo mostrando os principais pontos turísticos da cidade, como esse aqui, o Terreiro do Paço. If you float to the sky. Dessa vez teremos um vídeo mais enxuto, com a cobertura da prova, onde irei mostrar alguns trechos correndo a meia maratona e também no fim farei um recap sobre essa prova, com detalhes para você que tem interesse em um dia correr a meia maratona de Lisboa, saber o que esperar dela. Remember this. Porém, mesmo a minha estadia aqui sendo breve dessa vez, preparei um fato marcante da história mais recente de Portugal e que de certa forma tem ligação com essa corrida para contar para vocês, naquele estilo que quem acompanha o canal já conhece, porque é claro que tinha que ter algo a mais nesse vídeo. Então, bora lá correr comigo a Meia Maratona de Lisboa 2022 e conhecer um pouco mais sobre essa cidade. Change with a single kiss. O tiro de largada já foi dado e agora temos aqui muita gente à frente ainda. Essa corrida tem uma grande participação e vai começar a Meia Maratona de Lisboa 2022, a segunda da Super House. Confiram aí. Give up control. Sometimes the fear of the unclear is all we own. But in the end, the love we've shown will overcome the inhibitions that have grown. Things will come and go, but I just need you to know. Remember this. Remember this. Oh, everything can change with a single kiss. And now I'm searching for a sign. Aqui ao fundo temos essa obra de arte que é a Ponte 25 de Abril, que é a atração principal para quem faz a Meia Maratona de Lisboa. Até porque esse é o único evento do ano que fecha essa ponte para os carros e abre para nós corredores podermos atravessá-la à custa de nossas próprias passadas. No vídeo de cobertura que eu fiz ano passado, eu falei algumas curiosidades sobre essa ponte. Porém, acho que essa minha volta a Lisboa para repetir a meia maratona me dá a oportunidade de contar não só sobre o fato que fez mudar o nome dessa ponte, como mudar o rumo da história recente de Portugal. O dia 25 de abril de 1974, que também pode ser chamado de Dia da Liberdade ou Revolução dos Cravos. Para entender a importância desse dia na história de Portugal e tudo que ele representou e ainda representa, temos que voltar algumas décadas atrás. Em maio de 1926, foi instaurada em Portugal uma ditadura militar, que culminaria mais tarde com a elaboração da Constituição de 1933 e a instituição de um regime autoritário ditatorial, o Estado Novo. A figura central desse período foi o ditador Antônio de Oliveira Salazar, que foi quem mandou construir essa ponte e que, como homenagem, levava o seu nome. Só para colocar um parêntese aqui, Salazar não era um militar, mas sim um civil, que antes de fazer parte do governo era professor catedrático da Universidade de Coimbra. Até por isso, na história de Portugal, o período da ditadura militar e nacional é separado do Estado Novo. Porém, Salazar liderava com o apoio dos militares, principalmente os dos de alta patente. O Estado Novo vigorou em Portugal durante 41 anos daquela forma que conhecemos, com censura, controle através de um partido único e perseguição aos opositores. Fatores que ficavam cada vez mais apertados e agressivos conforme iam surgindo dificuldades para o regime. Após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus iniciaram seus processos de descolonização na África.
Porém, o Estado Novo defendia sua política de manutenção das colônias, que até mesmo foram endurecidos na década de 1960 com o alastramento de movimentos de independência na Angola, Guiné e Moçambique. Movimentos esses que ganharam força principalmente através de guerrilhas armadas que eram financiadas no contexto da Guerra Fria por americanos e soviéticos na tentativa de influenciar esses territórios. Para conter essas guerrilhas armadas, era necessário investimento, como é óbvio. E isso forçou o Estado Novo a gastar uma grande parte do orçamento na administração colonial e nas despesas militares nas colônias, ao invés de investir na infraestrutura para a população da metrópole. Isso contribuiu muito para o empobrecimento da economia portuguesa. Somado a isso, esse era um período em que países como França e Alemanha necessitavam de mão de obra, o que fez Portugal perder parte da sua força de trabalho também para a imigração, além, claro, dos jovens que lutavam na Guerra do Ultramar. Em 1968, Antônio Salazar, que era a cara do Estado Novo, teve de ser retirado do comando do país por incapacidade devido a lesões cerebrais provocadas por uma queda acidental, e foi substituído por Marcelo Caetano. Nesse contexto cada vez mais conturbado, de uma economia empobrecida e de grande parte da população e também de muitos militares contra a guerra nas colônias, diversos militares de patentes relativamente mais baixas, na sua maioria capitães que haviam participado da guerra colonial, formaram um movimento secreto, o Movimento das Forças Armadas, buscando uma maior valorização das Forças Armadas. Esse movimento, depois de muitas conversas, decide derrubar o regime. Os capitães iriam levar as suas companhias às ruas de todo o país e exigir o fim do Estado Novo sem que seus superiores soubessem de nada. E para isso acontecer, eles tinham um plano muito bem orquestrado. E tudo começa então nos primeiros minutos do dia 25 de abril de 1974, quando os membros do Movimento das Forças Armadas aguardavam dentro dos quartéis um sinal de que estava tudo certo e o plano de tomada de poder poderia ser iniciado. E esse sinal tinha que ser bem discreto. E ele foi dado através de uma canção emitida pela Rádio Renascença que havia sido tomada minutos antes por membros do movimento. Então, à 00h20, começa a tocar a canção Grândola Vila Morena, música que estava num álbum censurado pelo governo. Curtam essa música enquanto veem imagens da Meia Maratona de Lisboa, que daqui a pouco eu termino de contar essa história noutro ponto da cidade. Local esse onde, horas depois, o Estado Novo chegaria ao seu fim. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. E o ponto alto da Meia Maratona de Lisboa já é logo aqui na largada, que é atravessar a ponte 25 de abril. Porém, acaba que lá no início ficamos muito encurralados e é difícil a gente desenvolver e encontrar nosso ritmo. E hoje temos um dia de calor, bastante calor, que vai castigar, até porque a Meia Maratona deu a sua largada às 10h20 da manhã e o sol já está apindo. o povo é quem mais ordena, Assombrando uma azinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira, Grândola a tua vontade. Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira, assombrando uma azinheira que já não sabia a idade. Grândola
Pela Vila Morena, essa belíssima música de Zeca Afonso é sem dúvida um dos maiores símbolos do Dia da Liberdade, por ter sido o estopim da Revolução. Quem assistiu o seriado La Casa de Papel provavelmente conhece a música, que foi regravada e colocada no momento-chave de grande emoção da 5ª temporada. E para quem viu a série e não conhecia a canção, e principalmente o contexto histórico por trás dela, agora consegue perceber como ela foi colocada ali para dar ainda mais emoção, tendo como pano de fundo uma das personagens vivendo momentos felizes na cidade de Lisboa. Mas voltando à madrugada do dia 25 de abril de 1974. Depois dessa canção, os membros do Movimento das Forças Armadas acordaram suas companhias em todo o país, colocaram as tropas nas ruas e começaram a ocupar os quartéis generais e pontos importantes administrativos e logísticos. O regime, quando percebe, tenta reagir e ordena que as suas forças avancem contra os revolucionários. Todavia não é obedecido, até porque os demais quartéis, que inicialmente não faziam parte da Revolução, quando viram os militares nas ruas, se juntaram a eles. Uma das figuras centrais da Revolução é o capitão Salgueiro Maia, que teve o papel mais importante nesse dia, a ocupação do Terreiro do Paço, que é feito ainda nas primeiras horas da manhã. Mais tarde, Salgueiro Maia move parte das suas tropas aqui para onde estou agora, o Quartel do Carmo, que era onde estava Marcelo Caetano, o chefe do governo. Depois de horas de negociação, com essa praça aqui também já tomada por populares, ao fim do dia Marcelo Caetano se rende. Mas ele exige se entregar e passar o poder a um militar de alta patente, e não a um capitão. Dessa forma, o movimento pede ao general Antônio de Spínola para vir aqui e fazer a rendição de Marcelo Caetano. Spínola não fazia parte do movimento das Forças Armadas, mas também já não era alinhado ao governo, já que no ano anterior tinha sido demitido do cargo de vice-chefe das Forças Armadas por ter escrito um livro onde advogava pela necessidade de uma solução pacífica para as revoltas separatistas nas colônias, e não uma solução militar como estava ocorrendo. Neste dia intenso da história de Portugal, chega ao fim o Estado Novo, e a data passa a ser conhecida como Dia da Liberdade. Alguns desdobramentos desse dia foram a liberação de presos políticos, a extinção da censura e a legalização de partidos políticos e dos sindicatos, sendo assim colocado em prática o programa do Movimento das Forças Armadas para a Transição de Governo, que é resumido em 3 Ds: democratizar, descolonizar e desenvolver. Salazar não viveu para ver a queda do Estado Novo, tendo falecido em 1970. Marcelo Caetano, depois de destituído, partiu rumo ao exílio no Brasil, onde viveu no Rio de Janeiro até a sua morte em 1980. O capitão Salgueiro Maia recusou ao longo dos anos cargos políticos e seguiu a sua carreira militar, tendo sido promovido até tenente-coronel. Faleceu em 1992 em decorrência de um câncer. Porém, essa revolução tem outro símbolo que até mesmo dá nome a ela: Revolução dos Cravos. Segundo relatos, um restaurante aqui de Lisboa faria um ano no dia 25 de abril. E para comemorar, o dono comprou muitos e muitos cravos para distribuir aos seus clientes. Porém, nas primeiras horas da manhã, Lisboa já estava tomada por tanques, tropas e mais tarde também pela população, que percebeu que a ditadura havia chegado ao fim e foi para a rua comemorar junto com os militares. Dessa forma, o restaurante não abriu. Então, o dono deu os cravos para seus funcionários, e entre eles estava Celeste Caeiro. Segundo ela própria, o dono lhe deu os cravos para levar e disse que era para ela ir para casa. Porém, ela pensou que esperava tanto tempo pela liberdade e não iria para casa, mas sim iria ficar na rua e viver esse momento. E talvez, se Celeste fumasse, não teríamos hoje os cravos como outro símbolo desse dia. Isso porque um soldado pediu um cigarro a ela, e ela não tinha porque não fumava. Então ela disse que sentiu pena em não poder oferecer um cigarro e disse a ele: "Eu só tenho esses cravos." Ele então aceitou e colocou um no cano da sua espingarda. Em seguida, ela começou a distribuir os cravos também aos outros soldados e rapidamente tinha distribuído todos eles. E o cravo no cano da arma era uma imagem carregada de simbolismo, porque essa revolução aconteceu sem a necessidade de derramar sangue. Se essa foi a única fonte dos cravos naquele dia, isso não sabemos. O que sabemos é que Celeste Caeiro teve certa responsabilidade por essa revolução ter ficado conhecida como Revolução dos Cravos.
Para aqueles que não gostam tanto de história e assistem o vídeo aqui mais para ver imagens da corrida e de pontos turísticos, me desculpem, mas eu sou fascinado pela história do 25 de abril. E a meia maratona, tendo como símbolo maior a ponte, que deixou de se chamar Ponte Salazar para se chamar Ponte 25 de Abril, eu tive a oportunidade de aproveitar esse momento para compartilhar essa história com vocês. Do lado de cá, temos o padrão dos descobrimentos, um dos monumentos que eu mostrei no vídeo de cobertura que eu fiz ano passado. Então, se de um lado aqui tem um padrão dos descobrimentos, aqui em Belém, do outro lado ali, temos o Mosteiro dos Jerônimos, que é a nossa meta, que é a linha de chegada da meia maratona. E eu vou falar aqui, vou ser muito sincero com vocês, pela primeira vez eu tô aqui desejando que eu já estivesse do lado de lá, que essa prova terminasse aqui. Estamos ainda no quilômetro 13, o calor castiga, e castiga muito. Eu nunca vi tantas pessoas quebradas tão cedo. Antes dos 10 quilômetros, já tinha muitos corredores quebrados, caminhando. E o que me chamou mais atenção foi quando desci a ponte e já vi a elite feminina e a elite quebrada por volta do quilômetro 7, 8. Então, só para vocês terem noção do quão difícil está sendo essa corrida nesse calor. Vamos lá, sempre em frente, mesmo que com pace agora mais alto um pouco. Mais uma vez, os bombeiros aqui nos refrescando. E depois de muito sofrimento, sol forte, estamos aqui. Esses são os metros finais da meia maratona de Lisboa 2022. Bora lá buscar a segunda medalha da Super House. Tô encharcado de suor. Foi um calor terrível. Espero que Lisboa nunca mais faça meia maratona em maio. E aqui tá ela. Meia maratona de Lisboa 2022 entregue. Com calor, com sofrimento, mas entregue. A segunda da Super House.
casa, é hora de fazer um recap bem rápido aqui para você que pensa um dia correr a meia maratona de Lisboa. Ainda bem que corri essa prova também no ano passado, e assim pude ter uma visão como é correr a prova quando temos condições ideais. Até porque, se não tivesse corrido a prova em outras condições, teria somente conclusões baseadas no calor infernal que foi esse ano. A prova larga em Almada e chega em Lisboa depois de atravessarmos a ponte 25 de abril, que é o ponto alto dessa corrida, sem dúvidas. A ponte é fechada logo durante a manhã para a corrida e logo no início da tarde volta a ser aberta para os carros. Por isso não é possível ter grandes estruturas na largada por não ter condições logísticas reais para desmontar rapidamente. E como quase a totalidade dos corredores estão em Lisboa, o deslocamento até a linha de largada é feita pelo serviço ferroviário que passa no tabuleiro inferior da ponte. Esse transporte, bem como todo o transporte público, é gratuito para os corredores no dia da prova. E, em partes, a necessidade desse deslocamento consegue explicar a prova iniciar às 10h20 da manhã. Mas aí começam os problemas que tivemos esse ano. A meia maratona de Lisboa acontece dentro da normalidade no mês de março. Porém, para a edição desse ano, a organização decidiu ainda no fim de 2021 adiar para maio por receio de termos um aumento de casos da variante Ômicron. E o horário da prova manteve-se o mesmo. Novamente, acredito que por causa da logística dos corredores chegarem até a linha de largada. No entanto, as temperaturas em Lisboa de março para maio podem mudar significativamente, e nesse ano mudaram mesmo. Tivemos uma corrida por volta dos 30 graus, com o céu completamente limpo e o sol castigando. Como puderam ver pelas imagens, tivemos bombeiros e pontos onde jogavam água para refrescar, mas nessas condições isso é só uma pequena ajuda. Como disse no vídeo, logo que desci da ponte vi duas atletas da elite feminina caminhando, já procurando um local para desistirem da prova. E na segunda metade era comum ver muitos corredores quebrados e o pior que isso, pude ver corredores desmaiados ou passando mal e necessitando de ajuda médica. Mas a maior tragédia do dia eu só fui descobrir horas mais tarde através de sites de notícia. Um corredor da Holanda morreu logo após completar a meia maratona. Não foram divulgadas maiores informações sobre o ocorrido, e a organizadora se manifestou através de uma nota de pesar. Dito isso, só irei repetir o que falei logo após terminar a prova. Espero que Lisboa nunca mais faça uma meia maratona em maio. Ponto. Sobre o trajeto, ele é ótimo para fazer seu recorde pessoal. Até por isso, a meia maratona de Lisboa detém atualmente o recorde mundial masculino da distância conquistado por Jacob Plimo no ano passado, numa prova que também não ocorreu na época convencional, mas sim em novembro, no fim do outono. Em março, as condições climáticas costumam ser ideais, assim como foram em novembro passado. Por isso, na normalidade, essa é uma prova ótima para fazer bons tempos. Esse ano, a organização investiu pesado querendo também conquistar o recorde mundial de meia maratona feminina e trouxe atletas de peso, dentre elas Brigitte Kosgei, atual recordista da maratona. Mas nem preciso dizer que com as condições da prova não passou nem perto do recorde. Essa prova não conta com guarda-volumes, até porque larga num ponto e chega em outro, e para colocar esse serviço necessitaria de uma logística mais complexa. Porém, dá para se virar sem guarda-volumes. Mas tem um problema nessa prova que precisa ser urgentemente consertado já para a próxima edição, que é a ausência da separação dos atletas na largada por baias de expectativa de tempo ou pace-alvo. Como puderam ver nas minhas imagens na largada, é muita gente, e não existe essa separação. E no ano passado também foi a mesma coisa. Então, o que acontece são os atletas mais rápidos, desesperados para conseguirem colocar o seu ritmo, encurralados, e os mais lentos, assustados com o que estão mais atrás tentando passar. Como uma Super Half e uma corrida selo elite da World Athletics, isso não pode voltar a acontecer, até porque não é necessária grande estrutura ou logística para fazer uma separação dos atletas. E se a sua pergunta é se eu recomendo essa prova, eu digo que se ela voltar a ocorrer em março, como deve acontecer agora de forma fixa, ou até mesmo em novembro, é claro que sim. Lisboa é uma cidade espetacular,
que oferece muitas atrações, história, boa comida e atualmente essa é, dentro das 5 super halves, a que tem a inscrição mais barata. Esse ano a inscrição foi 25 € e o kit já oferecia essa camiseta. E durante a prova tivemos diversos postos de hidratação com água e isotônico. No kit e no pós-prova também ganhamos frutas e alguns pequenos brindes. Tá aqui a medalha da prova, achei ela muito bonita. E nessa minha jornada está completa a segunda das Super Halves. Se ainda não assistiu o vídeo da Meia Maratona de Lisboa do ano passado, não deixe de assistir, porque é nele que te levo comigo para conhecer os principais pontos turísticos da cidade. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado por me acompanhar nessa aventura que continuará no segundo semestre com as outras 3 Super Halves que ainda me faltam. Até lá, vamos seguir com muito treinamento, busca por conhecimento e produção de conteúdo aqui no canal. Porque já sabe, não é? O objetivo aqui é estar cada vez mais pronto para correr.